Oi, pessoal. Vamos conversar um pouco, relembrar, na verdade, algumas relações que existem com figuras semelhantes. Vamos considerar esses dois triângulos semelhantes e, na verdade, o que é ser semelhantes? Em linguagem simples, eles têm a mesma forma. Agora, a relação que existe entre as medidas dos lados é que os lados são proporcionais. Por exemplo, a medida A dividido por A' é igual a B sobre B' e é igual a C sobre C', considerando que esses são os lados homólogos correspondentes. Agora, quanto aos ângulos, as suas medidas se mantêm. Tudo bem. A sobre A' é igual a B sobre B' é igual a C sobre C', que é igual a K, a chamada razão de semelhança, ou constante de semelhança. Bem, essa razão de semelhança não ocorre somente entre os lados, ocorre também com as alturas correspondentes, as homólogas, que estão na mesma posição nas figuras, com duas medianas homólogas, e assim por diante, e até com o perímetro de um com o perímetro do outro. Essas relações, sempre nós obtemos a constante K. Agora, com relação às áreas, a razão entre as áreas não é a razão de semelhança, é o quadrado da razão de semelhança. Como a gente poderia dar uma justificada rápida? Por exemplo, a área desse triângulo é meio de A vezes B seno desse ângulo. A área desse triângulo é meio de A' vezes B' seno desse ângulo, que é igual a esse, a mesma medida, são congruentes. Se eu divido a área desse triângulo pela área desse, o meio cancela, o seno do ângulo cancela porque é igual, e nós vamos ficar com A sobre A' e B sobre B', ou seja, K vezes K, K ao quadrado. Agora vamos passar para um sólido, o cone de revolução, também chamado cone circular reto ou cone de rotação. Se eu cortar esse cone com um plano paralelo à sua base, nós vamos obter um cone menor e um tronco de cone. Esse cone menor é semelhante ao cone inicial. Por exemplo, o raio da base do cone maior dividido pelo raio da base do cone menor é igual à altura, a medida da altura do maior e a medida da altura do menor e assim por diante. Só aqui tem um pequeno errinho, mas é a altura do cone menor. Essa razão é K, assim como a geratriz do cone maior dividido pela geratriz do cone menor também é K. Agora, de modo análogo ao que nós fizemos com a razão entre as áreas dos triângulos, a área lateral do cone maior dividida pela área lateral do cone menor é igual à área total do cone maior dividida pela área total do cone menor, que é igual a K ao quadrado. Qualquer área do cone maior dividido pela área do cone menor, aquela área em posição correspondente, vai dar K ao quadrado. E, analogamente, a gente chega também que o volume do cone maior dividido pelo volume do cone menor é K ao cubo. O que nós temos que ter cuidado nesses cálculos é sempre relacionar o cone menor com o cone maior. Eles é que são semelhantes e nunca o cone menor com o tronco de cone. Não são figuras semelhantes. Portanto, se em alguma questão for pedida a altura do tronco de cone, você vai obter primeiro a altura do cone menor ou a altura do cone maior e fazer a subtração para você obter a altura do tronco de cone. E ficamos por aqui com esse assunto que é muito importante.